neste exemplo, seja f um campo vetorial do R2, onde f de xy é igual a e elevado a y na primeira componente, x vezes e elevado a y na segunda componente. Então, o item A pede para verificar se o campo vetorial f é conservativo em todo o R2. O item B encontra uma função potencial φ, tal que o campo vetorial f é igual ao gradiente de φ. E o item C determine o trabalho realizado pelo campo de força F para mover uma partícula do ponto 10 para o ponto -10 ao longo do caminho C mostrado na figura. Então, para verificar esse item A, vamos fazer o seguinte. Para o campo F, temos o seguinte. Vamos considerar P como sendo e elevado a y e a minha Q como sendo x vezes e elevado a y. Assim, a derivada de P com relação a y é igual a e elevado a y, que é igual à derivada de Q com relação a x. Bom, um outro detalhe interessante é que, além disso, o domínio de F é todo R2, que é aberto e simplesmente conexo. Portanto, o campo vetorial F é conservativo em todo o plano XY, tá? Observando as nossas notas de aulas, temos que esse resultado é garantido pelo teorema 6. Bom, e o item B? Como o campo vetorial F é conservativo, acabamos de mostrar isso no item A, então existe uma função potencial φ, tal que o meu campo vetorial F é igual ao gradiente da φ. E o gradiente da φ, por definição, é a φ de x na sua primeira componente e a φ de y na sua segunda componente. Ou seja, igualando essas funções, temos que φ de x é igual a e elevado a y e φ de y é igual a x vezes e elevado a y. Agora, vamos integrar a expressão 1 com relação a x e obtemos que a minha φ ela é igual a x vezes e elevado a y mais uma constante k que depende de y. Bom, como foi dito, a nossa constante de integração k ela é uma constante em relação a x, ou seja, uma função de y. Em seguida, derivando ambos os lados de 3 em relação a y, obtemos que a φ de y é igual a x vezes e elevado a y mais a derivada da constante k. E com isso, se a gente comparar a equação 2 com a equação 4, temos que a k' ela é igual a zero. Bom, integrando com relação a y, obtemos que k ela é igual a uma certa constante kzinha, e substituindo isso na expressão 3, temos que φ de x é igual a x vezes e elevado a y mais uma constante k. Dessa forma, encontramos a nossa função φ, que satisfaz a condição de que o campo vetorial f é igual ao gradiente da minha φ. Tudo isso porque o nosso campo vetorial f é conservativo. Então, existe uma φ chamada função potencial que satisfaz essa condição. O nosso item C, como o campo vetorial f é conservativo e a integral é independente do caminho C, então devemos conhecer os pontos inicial e final de C, isto é, o ponto 1, 0 e -1, 0, respectivamente. Note que qualquer valor para a constante k serve. Em particular, vamos considerar k igual a zero. Assim, o trabalho realizado pelo campo F é dado por a integral do campo vetorial F sobre a curva C. Eu vou trocar a minha F pelo gradiente de φ. Então, trocando F pelo gradiente de φ, eu tenho que o teorema 2, o teorema fundamental das integrais de linha, garante que isso é equivalente a avaliar φ no ponto -1, 0, menos φ avaliado no ponto 1, 0. Isso, por sua vez, é igual a -1 vezes e elevado a 0, menos 1 vezes e elevado a 0, que isso é igual a -2.
Bom, observação. Os cálculos envolvidos na integração ao longo de C são cansativos, de modo que é preferível aplicar o Teorema 2, o teorema fundamental das integrais de linha, tirando vantagem do fato que o campo vetorial f é conservativo e a integral é independente do caminho. Em outras palavras, o Teorema 2 diz que podemos avaliar a integral de linha de um campo vetorial conservativo, o campo vetorial gradiente da função potencial φ, simplesmente sabendo o valor de φ nos pontos iniciais e final de C.